Graça e paz, pessoal, amigos, colegas, irmãos. Nós estamos aqui hoje, mais um podcast da Estem Brasil. Nós convidamos você a ficar até o final desse podcast e desde já eu te convido aí a curtir a nossa página, a compartilhar aqui. Hoje nós temos, como sempre, um tema muito importante, relevante para a nossa sociedade. Eu convido você aí a compartilhar e durante a nossa dinâmica aqui você pode comentar, pode ficar à vontade até para sugerir também um próximo tema que você tem interesse. A você que quer apoiar esse canal aqui que está sendo construído, nós também te convidamos aí a estar conosco, construindo junto. Nossas redes sociais vão aparecer aí, tá? Do nosso convidado, da nossa convidada, do Wander que está aqui comigo, e logo mais nós vamos ter aqui uma dinâmica bem bacana para você, então fique até o final. E eu já quero aqui começar apresentando aqui o tema, né, Wander? Boa noite, Wander. Boa tarde, bom dia. Bom demais você que vai ver esse podcast. Olá, pessoal. É um prazer, é uma alegria estar junto com você mais uma vez aqui na bancada. E como o Daniel, expressou muito bem aqui, nós queremos que você participe da construção desse programa, tá? Então você deixe sim aí o comentário, comente e deixe uma sugestão de um tema, tá? Que você acha que é relevante, que vai fazer diferença para mim, que vai fazer diferença para o Daniel, para sua família, para a nossa comunidade também. Participa com a gente, tá bom? É isso aí. Bacana demais, Wander. E hoje o nosso tema é a importância do Ministério Infantil e da luta contra o abuso sexual. Então, assim, é um tema muito relevante e o Wander já vai apresentar aqui a nossa convidada que está aqui, Késia Rejane. Wander, apresenta a nossa convidada aí nesse dia importante, esse marco. O podcast ele tem trazido tantas pessoas aqui relevantes e hoje nessa tecnologia, nesse mundo, antigamente a gente tinha um rádio, né? Aquela questão de ter o rádio, das igrejas ter rádio, o seminário hoje tem um podcast e é muito gratificante trazer pessoas relevantes. Wander, com você. Bacana demais. Pessoal, então olha, fica antenado aí, se você quer pegar sua água lá, pegar seu suco, seu refrigerante, seu lanchinho, vai rapidinho, porque hoje nós vamos tratar um tema aqui, como o Daniel falou aí, e vai ser um tema muito interessante e você vai conhecer um pouquinho, um pouquinho mais sobre isso e quero que você deixe seu comentário, como o Daniel falou, Comente aí, de repente, alguma pergunta que foi feita aqui. Olha, nossa, eu não sabia disso, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar um pouco mais. Tenha liberdade de fazer isso. Então, eu quero falar para vocês aqui sobre a Késia, A Késia Rejane Marta. Olha, a Késia é graduada em teologia, é graduando pela ECEPAS, e ela está estudando educação sexual e emocional e proteção contra o abuso sexual infantil. Ela é educadora sexual, embaixadora da proteção da infância, educadora cristã, contadora de histórias. Olha isso aí, gente. Contadora de histórias. Tem mais de 25 anos aí de trabalho, de experiência com crianças. Olha, é autoridade para falar, dos nossos pequenos aí, E também é formada em processos gerenciais. Késia, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui com você, Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco na bancada. E eu tenho certeza que os pais, que estão nos assistindo hoje, as famílias que estão nos assistindo hoje, elas vão receber um conteúdo aí relevante que vai fazer diferença na casa delas, na educação dos nossos pequenos, Esses que um dia vão pegar o bastão, e dar continuidade a isso, futuros cidadãos, E é bacana a gente estar tratando esse tema aqui, Que bom que você veio, Tem muita experiência, muita bagagem para falar, E eu já quero, Késia, já aproveitar esse momento e fazer uma pergunta para você, Já que nós estamos falando aí das crianças, da infância, como você define o ministério infantil? O que seria aí o ministério infantil? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria agradecer por estar aqui em forma, honrando a vida do Daniel pelo convite. Muito obrigado, Wander, muito obrigada pela recepção. E assim, eu fico muito lisonjeada, por um programa tão importante, tão relevante e trazer um assunto como esse, Então, fica aqui meu agradecimento, muito feliz pelo convite, Então, o Wander me fez uma pergunta falando
o que é o Ministério O que é o Infantil? Ministério Infantil? Primeiro, eu quero falar o que não é o Ministério Infantil. Boa. Né? O que não é. O que não é. O Ministério Infantil não é uma salinha. O Olha aí. Ministério Infantil não é um depósito de criança. O Ministério Infantil não é aquela salinha que tira as crianças do meio do culto porque estão atrapalhando ou porque estão fazendo bagunça e coloca elas lá no fundo. Nas Pra quatro que- paredes, né? Tem um Isso, lugarzinho mais... Isso, para que o mais culto isolado. flua em perfeita harmonia. Isso não é o Ministério Infantil. O que é o Ministério Infantil, então? O Ministério Infantil é um formador de profeta. O Ministério Infantil é um formador de discípulos. Nós estamos ali trabalhando com um rebanho precioso. Isso É é verdade. muito importante, É verdade. porque é desde a infância. As pesquisas apontam que 75% daquilo que as crianças aprendem na infância, principalmente em forma de recurso visual, é o que ela vai levar para a vida, é o que ela vai lembrar. Eu creio que certamente alguma coisa na infância de vocês guardaram de uma forma positiva Sim. ou de uma forma negativa. Verdade, sim. Então, o Ministério Infantil, ele tem essa missão de inculcar na cabeça das crianças quem é Jesus. Inculcar na cabeça das crianças que Jesus, ele tem que chegar primeiro no coração dela. Se Jesus chegar primeiro no coração dela, o coração dela é de Jesus, é dele, né? E ali a gente tem todo esse processo, né? E tem várias fases o Ministério Infantil. Não é simplesmente a gente chega e dá uma folha para a criança colorir, não. Sim. De jeito Ocupar nenhum. o tempo, Ocupar ocupar o a tempo. mente. Normalmente a gente tem o Sim. costume de falar as tias do Ministério Infantil. Eu não tenho problema com esse título, porque eu sou muito conhecida como a tia Késia, né? Mas eu costumo falar que ali eu sou pastora de criança. Eu Sim. sou geradora de profetas. Por quê? Porque eu quero, da mesma forma como o pastor está ali pastoreando as ovelhas, nós estamos ali pastoreando o rebanho precioso também. Sim. Então elas saem dali com uma palavra. Elas não saem dali simplesmente coloriu ou brincou, porque hoje a gente também traz, né, de uma certa forma, um ambiente favorável, um brinquedo muito legal, né, um playground legal ali para criança. Mas esse não é o importante, esse não é o essencial é a palavra. A palavra. A É palavra. interessante você falar isso, porque a criança, ela tem que sair dali com conteúdo, né? Ela tem que ter uma provocação, digamos assim, uma provocação espiritual, ela tem que levar a palavra, Exatamente. uma fração da palavra com ela. Ali, quando ela encontrar com seus pais, Exatamente. ela fala, papai, olha, tia Késia. Isso. E eu Tia sugiro Késia aos falou pais, isso. quando saírem dos cultos de celebração, pergunte à sua criança o que você aprendeu hoje no Ministério Infantil. Porque é uma forma de também recapitular. Talvez a criança vai lembrar somente de um nome, Abraão. Falou de Abraão, pai. Mas falou o quê de Abraão? Mas falou né? o quê? O que fala de Abraão? E aí começa também a ter uma conexão entre a família, né? Os pais ali com a criança, né? Porque a família é fundamental nessa questão aí da formação do caráter da criança, né? É verdade. Ô, Kézia, dentro do que você falou, me lembrou o seguinte. Na educação, né, normal, na nossa educação aí brasileira, tem-se um tabu dentro do ramo da pedagogia, que é justamente essa questão do tio ou da tia, Tem. que é, na sua maioria, uma mulher, uma professora. Ou seja, já quebrando ali uma certa autoridade, ou melhor, a autoridade que essa pessoa tem, que esse professor tem, e também voltando para a igreja, quebra-se um pouco ou um tanto muito relevante da autoridade dessa pessoa que é pastora, que está cuidando ali daquelas crianças, e assim como, né, nesse paralelo, lá da tia, lá da escola, da professora, quebrando também essa autoridade. Então eu já observo, um ponto de vista meu, que já é algo espiritual aí, né? Tipo assim, se eu diminuo, se eu retiro essa autoridade, eu não estou tirando a autoridade só daquela pessoa. Talvez eu estou tirando a autoridade, queira tirar a autoridade do próprio Deus, do próprio Cristo, no ensino ali daquela criança. Achei assim fantástico. Quando você fala aí dessa questão, né, de perguntar, eu sempre pergunto a Mariana, minha filha. Fala, Mariana, o que você aprendeu hoje?
E ela fala, papai, não tô lembrando. Não, você tá lembrando, conta a história pra mim. Então, esse ponto é muito importante, porque não é só a criança ficar lá jogada, ela também aprende. Me fala o seguinte, como que você descobriu o seu chamado? Por quê? Para mostrar que talvez tenha um tanto de mulheres, né, irmãs abençoadas aí, que tem esse chamado e ainda não descobriu, não lapidou. Como que foi o seu chamado aí para o Ministério Infantil? Bom, eu tive o privilégio de nascer, né, numa família cristã e eu já passei por todos os ministérios de uma igreja. Só do time de homens que eu nunca fui. Mas o resto tudo eu já passei, né? Já caminhei por ali. Mas o que mais me despertou é quando eu entendi que Jesus nos chamou para fazer discípulos. Jesus não chamou simplesmente para fazer parte de um time de louvor, um time da diaconia, um time de teatro, mas ele nos chamou para sermos discípulos e fazer discípulos. E eu entendi, dentro dos dons e talentos, né, que o Senhor me deu, que eu poderia fazer discípulo na infância, desde a infância. Então eu entendi que aquilo que queima no meu coração é trabalhar com as crianças, né? E eu tô dentro do propósito, porque o Senhor nos chamou para fazer discípulos, né? Então nós estamos ali fazendo discípulos desde a infância. Então isso queimou no meu coração e o Senhor foi derramando graça e favor, abrindo portas, estratégias, dando direções espirituais poderosas, e foi aí que eu realmente, assim, eu entendi. É aqui que o Senhor quer que eu esteja, né? É aqui que eu vou funcionar bem dentro do corpo de Cristo. Entendi. Bacana. Ô, Kézia, outra questão. Dentro dessa dinâmica, né, do trabalho, eu vi que o seu coração, né, ele salta aí, né? Da cambalhota aí, né? Quando você fala isso, né? De alegria, de satisfação, né? E eu imagino que existem alguns desafios também. Né, igual você falou, de estratégia, buscar recursos, né, até recursos materiais, né, buscar talvez aí uma aceitação para avançar, né, no trabalho, né, seja na comunidade, seja na igreja, enfim. E a questão também até de confiança, né, olha, né, nossas crianças, né, os pais também se sentirem assim abraçados, né? Sim. Abraçados, eles, não só as crianças, mas eles também, dentro da dinâmica desse propósito. E tem desafios, né? Sim. Tem desafios. E quais são os desafios para que a Kézia, né, ou aquela pessoa que está atuando no Ministério Infantil, quais são os desafios que cruzam aí o caminho, que precisam ser vencidos, né? Ou situações até mais pontuais que talvez você já passou. Se quiser falar alguma também, não tem problema, fica à vontade. A gente é curioso também, né? Lógico, a gente pergunta assim, intencionalmente, querendo ouvir, né? Alguma coisa, né? Mas me diga aí desses desafios. Alguns desafios do Ministério Infantil. Sim. Existe uma frase que talvez vocês já ouviram, talvez as esposas já falaram. Quando a gente fala do Ministério Infantil, ou faz um convite para alguém participar do ministério, uma frase que a gente sempre ouve: eu não levo jeito com criança. Eu não levo jeito. Nossa, criança, eu acho que não tenho paciência. Eu não quero. E põe amor às minhas palavras. Tem uma frase que sempre nós ouvimos também: criança dá muito trabalho. Mas eu prefiro acreditar da certa forma: criança não dá trabalho, criança dá fruto. Verdade. Eu tenho, assim, inúmeros testemunhos que envolvem criança. A palavra de Deus tem testemunhos, tem falas ali que envolvem criança, né? Então, um dos desafios que nós temos é esse. Quando a gente faz um convite, a pessoa fala: eu não levo jeito. Eu não tenho paciência, né? Com criança. Mas, quando a pessoa tem a revelação da palavra do Senhor, eu vou olhar para o Ministério Infantil, não vou querer olhar como um ministério de destaque, porque o Ministério Infantil hoje, infelizmente, dentro de algumas igrejas, não tem tanta relevância. Eu sou privilegiada de estar em uma igreja que o meu pastor, ele investe
Oh, que no bênção. Ministério Isso Infantil. é maravilhoso. Ele tem uma experiência maravilhosa, que é o pastor Pedro Estrela. Ele teve uma experiência linda com Jesus aos 8 anos de idade. Ele foi batizado ali com o Espírito Santo. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Nossa. E ele saiu da igreja e foi para casa falando em línguas o tempo todo. A mãe dele não tinha muito entendimento do que estava acontecendo. Então, assim, hoje eu sou privilegiada, né? A minha igreja investe, sim, no Ministério Infantil. Mas, em contrapartida, existem outras igrejas que precisam ter essa revelação, né? Por quê? Porque criança não dá dízimo, criança não dá oferta, criança dá trabalho, criança dá despesa, né? Só que esse desafio, isso precisa ser descortinado. Sim. Porque tá ali a igreja de hoje. É a igreja de hoje. Não é a igreja de amanhã. Porque elas são seres triunos como nós. Tem corpo, alma e espírito. Verdade. E elas precisam aceitar a Jesus. Sim. Elas precisam receber Jesus no seu coração. E quem vai fazer isso? Somos nós. É o Daniel, é o Wander, sou eu. De várias formas. Eu não vou ficar dentro de uma sala ministrando, mas eu posso contribuir financeiramente. Verdade. Eu não posso ficar dentro de uma sala ministrando, mas eu posso convidar minha esposa para isso. Eu posso acionar alguém que eu vejo que há uma possibilidade disso, né? Então, o desafio que nós temos é essa conscientização. Que o Ministério Infantil, ele às vezes não tem tanto destaque como um time de louvor ou um time da palavra ali, né? A pregação. Mas nós estamos gerando algo muito precioso. Sim. Nós estamos fazendo algo que é geracional. Da forma como que eu ensino a palavra, ela vai aprender e vai passar para frente. É porque essa criança, ela vai ser um adolescente. Sim. E é um jovem, um adulto, é aquele que possivelmente vai servir em algum ministério da igreja, mas a sementinha precisa ser lançada Exatamente, na infância, agora é já. nesse momento. E né? até dentro do ventre. A criança ela deve ser ministrada dentro do ventre, né? A palavra tem poder. E nós temos várias palavras, referências na Bíblia que falam sobre isso, né? Então, imagine bem, se desde a infância você tivesse aceitado a Jesus, seus pais tivessem levado você para a igreja, talvez muitas marcas hoje você não teria. Né? Verdade. Porque quando a palavra do Senhor está aqui encucada dentro do coração, quando a criança entende o amor de Deus por ela não vai querer desagradar o Senhor. Quando ela tem a revelação da graça de Deus por ela, o que ela vai fazer? Ela vai querer o quê? Retribuir. E vai retribuir como? Em obediência. Sim. Em querer agradar ao Senhor de alguma forma. Sim. E é isso que nós ensinamos para as nossas crianças. E essa relação, ela vai firmando aliança com os próprios pais dentro de casa. Justamente. Uma relação de amor e de amizade, de cumplicidade. E quando o pai virar e falar, filho, filhinha, vamos para a igreja. Talvez ela vai estar pronta antes dos pais. Exatamente. Já vai estar com a roupa no corpo, Daniel, o banzinho tomado antes dos pais. A gente tem muito testemunho disso, né? Não é Também verdade. de, por exemplo, a criança ficar tão apaixonada com o Ministério Infantil, o Ministério Kids, que ela, às vezes tem um lanchinho, tem alguma coisa, mas ela quer estar naquele lugar ali para cantar, para louvar, para ouvir a palavra daquela forma lúdica, né? Exatamente. E às vezes o pai não aceitou a Cristo, não frequenta uma igreja, e acaba que um momento ou outro aquele pai ele vai para a igreja. Então, assim, aquela criança, de uma certa maneira, ela já está evangelizando. Eu posso entender assim? O que você me fala sobre essa parte? Com certeza. Eu tive várias experiências nesse sentido, né? Da criança frequentar um dos nossos cultos de celebração e os pais não eram cristãos. E a criança chegou em casa tão eufórica, falando, nossa, eu quero voltar. E a gente sempre trabalha com incentivos com as crianças, né? Para que elas retornem. E o nosso objetivo é esse também, alcançar famílias através da criança. E uma época, o pai veio até a igreja e falou, eu preciso conhecer essa igreja que meu filho tanto fala. Olha. Então, isso é uma ferramenta. Se as igrejas compreendessem isso, as igrejas poderiam estar mais cheias, com pessoas que amam ao Senhor, que entendem que precisam de Cristo. Porque as crianças também, elas têm essa função. Elas são evangelistas.
Porque qual filho que pede o pai pão e ele dá pedra? Se nós incentivarmos, vamos convidar a sua família, chame o papai, chame a mamãe. E qual pai que não resiste a um pedido de um filho? É verdade. Né? Então nós aproveitamos isso para ganhar a família para Jesus, para que as crianças venham a ser essa ponte até chegar a Cristo. Sim. Ô, Kézia, e você falando isso, eu acho tremendo o podcast em si. Eu oro que haja mais podcasts abertos em nome de Jesus, porque são canais que levam informação que talvez uma mídia comum não vai levar. E o seu trabalho ele é muito relevante até nessa parte, porque muitas das vezes não tem essa conscientização dentro da igreja, porque não há alguém que ensine, não há alguém que dê um curso, uma conferência, uma palestra, não se vê muito investimento nesse sentido. Quando se fala conferência de louvor, tem, conferência da palavra, tem, conferência pastoral, tem. Agora, Ministério Kids é raro. E você hoje trabalha com essa parte. Né? Para a glória de Deus, você dá curso, palestras. Sim. Me fala um pouco dessa parte e até convidando também essas pessoas, líderes, né? Os pastores, as pastoras a se envolverem com esse tema e também já você trazer isso para nós um pouco. Na minha igreja a gente costuma usar o termo afiar o machado. E é justamente sobre isso. Né? Se eu faço parte do time de louvor, normalmente eu vou querer o quê? Fazer uma aula de canto. Sim. Se eu toco algum instrumento, eu vou estar ali, né, aprimorando. E o Ministério Infantil não é diferente. Eu não levo jeito para o Ministério Infantil. Né? É a frase que às vezes a gente ouve. Mas quando eu falo assim, eu quero melhorar, eu quero me aprimorar, existem ferramentas para isso, né? E assim, o Senhor assim, tem me levantado nesse sentido também de capacitar outras líderes, capacitar voluntários do Ministério Infantil. Kézia, mas capacitar como? Né? Existem várias técnicas, em tudo, em toda profissão, quando você está ali estudando, abre ali na sua frente uma série de oportunidades. E no Ministério Infantil tem igual o Daniel está falando aí, que a gente não vê uma conferência, por exemplo, né? Para despertar até as jovens ou jovens Sim. o desejo de trabalhar com as crianças, né? De ser uma apoiadora aí do seu trabalho, né? Existem... porque aí vai de igreja para igreja, comunidade para comunidade, né? Ela dá esse suporte. Mas você conhece, assim, falando do geral, pelas suas passagens por aí, talvez, cursos ou... Porque o Daniel até falou que você, né, dá uma formação. Mas, Sim. assim, no geral, olhando para as outras comunidades... Perdão. Olhando para as outras igrejas, comunidades, você vê formação, cursos? Tem curso para isso? Sim, hoje, assim, graças a Deus existem, sim. Só... Às vezes não é tão divulgado, porque talvez não está ali dentro daquele ambiente que vocês pesquisam ou curte, né? Sim. Mas graças a Deus hoje existe sim, né? Bacana. Mas seria necessário que todas as igrejas se importassem com isso, sim. né? Porque ali no ano, numa agenda, no calendário de uma igreja, sempre tem um evento, congresso de louvor, de homens, de mulheres, né? Sempre tem. Família, e seria assim tão rico, verdade. Né? Se todos os líderes, os pastores incluíssem na sua igreja, na sua agenda, capacitações para o Ministério Infantil, congressos, eventos voltados para as crianças. Eu creio que é algo assim de muito valor, é algo muito rico, né? E eu tenho andado por algumas igrejas e tenho feito essa capacitação, e ali eu ensino várias coisas técnicas de contação de história, como trabalhar com recurso visual, porque é uma ferramenta que nós temos com as crianças. Sim. Né? E eu lembro uma vez, eu tenho um canal no YouTube, quando ele estava ativado, eu lembro que eu fiz uma contação de história das duas casas, que foi construída na areia. Nossa, é tremendo. E a outra na rocha. Nossa. E eu lembro que eu fiz um raio para representar a tempestade. Verdade, que veio. Eu lembro. E eu falava assim, cabum! Com um raio na mão. E foi uma experiência que eu tive com a filha do Daniel, com a Mariana, que ela lembrou daquele cabum.
E ela tinha, acho que 2 anos. 2 aninhos, né, Daniel? Então, assim, a importância do recurso visual é muito rico dentro do Ministério Infantil. E eu ensino tudo isso, eu falo da importância da igreja, quem são as crianças para Jesus, né? Técnicas de como ter uma sala de aula mais calma, tranquila, porque criança é criança, gente, né? Você não vai chegar, cala a boca. Não, esse termo não se usa. Eu acho agressivo, né? Crianças, vamos fazer silêncio, agora é a hora da palavra. Se eu tenho um recurso visual, se eu tenho uma caixa de história, eu vou chegar, gente. Meu Deus. O que eu tenho dentro dessa caixa de história? E as crianças vão ficar todas oriçadas. Eu vou despertar nela o quê? Uma curiosidade. Até porque a linguagem da criança é diferente da nossa. Certamente. Eu já vi, Wander, por exemplo, eu já fui em culto, que a palavra está sendo ali ministrada, e as crianças estão ali, naquele ambiente. E a palavra está sendo direcionada numa linguagem adulta. Você acabou de contar agora essa parte dessa linguagem visual para as crianças. Você trouxe alguma coisa aí para nós? Para mostrar para nós? Você já pode mostrar, porque daqui a pouco nós vamos entrar no tema. Eu vi uma bolsa ali, eu já imaginei. Eu tô curioso para ver isso. Eu falei, essa bolsa deve ter alguma coisa legal aí. Ó, minha bolsa, pra mostrar. Claro que tem que ter as ovelhinhas, pode né, mostrar para a câmera ali. Que é o rebanho precioso, né? O rebanho que nós pastoreamos com tanto carinho, tanto amor. E tudo isso aqui cria muita curiosidade, né? Na criança em si, né? Então, se a gente pode utilizar várias formas de contação de história, às vezes algo tão pequenininho, e as crianças ficam assim apaixonadas. Essa daqui é a minha luva de proteção, que é um assunto que nós vamos abordar daqui a pouco. E essa luva que ela tem, assim, um poder muito grande. Eu falo assim que todo recurso visual que eu produzo, eu oro, eu abençoo, eu consagro ao Senhor. Esse aqui foi uma querida amiga que fez para mim. Hoje o meu tempo está tão mais reduzido, então ela faz, né, esses recursos para mim e tem abençoado tanta vida de muitas crianças, né? Muitas mesmo. E tem muita coisa bonita aqui dentro, mas eu vou deixar para falar mais na frente. Pode falar, bacana. Certinho. O Kézia, olha só, nós temos aí os nossos pequenos, né, que estão nas escolas, estão nas igrejas, estão nas famílias, ou seja, né, nós adultos transitamos aí por vários lugares e nós adultos corremos riscos, não é verdade? Nós pedimos sempre a Deus, né, Deus, olha, com tuas mãos poderosas, né, Daniel? Sim. Nos guarde, nos proteja, né, nós fazemos a nossa oração pedindo a Deus que nos guarde, né? E as crianças também, aí os pais têm essa função também de orar pelos seus filhos, Sim. né? Orar pelos seus filhos e acompanhá-los. Mas nós vemos que o mundo hoje, né? Existem várias formas, né, de males, né, Daniel? São agressões, né? Nós somos agredidos com palavras, nós somos agredidos, né? Dependendo de um contexto, até fisicamente, Sim. nós podemos ser agredidos, né? E aí, quando nós olhamos para os nossos pequenos, né, os nossos preciosos, né, e os pais tentam ali guardá-los, né, de todas as formas, né, e nós também, né, nós buscamos entender de que forma nós podemos, né, ajudar os pais também a guardar as suas crianças, a protegê-los até quando eles estão trabalhando, né? Então, aqui me vem uma questão. O que você hoje, por exemplo, pode falar para os pais, nesse sentido de, já entrando em outro assunto aqui, né, na questão da proteção dos seus filhos, né? Papai, mamãe, o que você pode fazer? Porque tem pais que, às vezes, né, tá ali, né, trabalhando, a mãe trabalha, o pai trabalha, e vai para lá, e vai para cá e tal, e não tem aquele tempo de conversar com seu filho ali e tal, até à noite. Às vezes chega do trabalho, a criança já está dormindo porque vai acordar cedo amanhã. Sim. E já vai para a escola. Então não tem aquele momento ali de conversar com a criança, né? Algo que nós falamos agora há pouco, né, Daniel? De chegar, oi, como foi seu dia? Me conta aí, o que você viu lá na escolinha? Aconteceu alguma situação que você não gostou, né? Alguém falou uma palavrinha que você não gostou, que você ficou chateado, né? Sim. Os pais precisam estar ali provocando as crianças para esse diálogo, né? E até
nós sabemos hoje, quando nós falamos dessa questão da proteção, né? A proteção da mente, do coração da criança, a proteção do físico, né? Do corpinho, para que ninguém possa tocar essa criança, Exato. né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão. Sim. Como que os pais hoje eles podem até chegar para as crianças de qual é a linguagem, o jeitinho que eles vão chegar e abordar essa questão, sabe? Sim. Da proteção, do cuidado, para que essa criança ela esteja atenta a sinais, Sim. um toquezinho, Exato. Eu acho que Exatamente. essa mal mãozinha aí vai ajudar, né? intencionado, sabe? Um toquezinho. Sim. Como que o pai pode chegar hoje para essa criança para que ela tenha uma percepção? Porque as crianças são muito dispersas, né, Daniel? Mas como que o Muito pai inocente, vai chegar? né? É inocentes, né? O Senhor Jesus mesmo, ele falou, né? Deixai vir a minhas crianças, né? Não as impeçam. Não as impeçam. O reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a ela. Olha Tremendo. a importância das crianças aos olhos do Senhor, Sim, né? exatamente. Aos olhos dos pais. Exatamente. Eu quero que você me fala, como que os pais, eles podem trabalhar essa questão da proteção da criança, do coração, da mente, do corpinho, para que elas não sejam violadas, né? Sofram Sim. agressões. Então, Wander, primeiro, né, você falou da mente, do Eu coração. falei muita coisa. Eu falei tanta coisa que eu acho que eu te deixei na situação aqui. Pô, e agora? Aonde que eu vou? Onde que eu vou entrar? Nós vamos chegar lá. Vai lá. Vamos chegar. Quando você fala aí da mente, do coração, eu já linko ali no espírito, né, que é o espiritual. É muito importante que os pais acompanhem até uma vida devocional com a sua criança. Ai, Kézia, mas é uma criança, será que ela entende? Certamente que entende. Entende. Você fazendo uma leitura ali de uma história da Bíblia, a Bíblia ali na linguagem da criança, isso é muito importante. Acho que todos os pais devem ter uma Bíblia infantil. Você, pai que tem seu filho, pesquisem, invistam, por quê? Isso é fundamental. Então, se o pai tira um tempo ali, né, de contar histórias de Davi e Golias, vai estar contando na linguagem da criança. Então, de certa forma, os pais estão ali cuidando da mente e do coração, orando pela sua criança, protegendo, né, em oração, guardando, e que as crianças vejam também os pais fazendo isso, porque nós somos exemplo, nós somos Sim. espelho. Né? Então isso é muito importante, né? E o Wander tocou numa segunda parte, que é a proteção do corpo. Sim. Né? Hoje nós temos uma pesquisa, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 2023, ela soltou alguns dados, né, bem tristes, que a cada 1 hora 4 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. A cada 1 hora. 1 hora. 4 crianças. Um número assustador. Mas deixa eu te falar uma coisa, Wander. Esse número é bem maior. Isso é o que se bem fica maior. É porque esses são aqueles que são registrados, né? Que foram feitos denúncia. Nossa, meu Deus. Denúncia. E um outro ponto que é bem assustador, que a maioria, né, de casos dessas crianças que são abusadas sexualmente, 85% dessas crianças que são abusadas são de parentes, são de pessoas próximas. É muito triste. Então é algo isso. assustador. É assustador, gente. Às vezes você pensa assim, não, com meu filho isso nunca vai acontecer. É um sofisma que precisa ser quebrado. Como você mencionou, às vezes o pai sai cedo, a criança vai para a escola, chega à noite, a criança já está dormindo, Sim. Ela passou a maior parte na escola, ou passou com a vizinha que está olhando, ou passou com alguém dentro de casa que está olhando, Sim. ou é a babá, ou é um serviço terceirizado que você contratou para cuidar da sua criança. Ah, mas com minha criança não acontece. Mas a gente não sabe. Sim. Por isso que é importante a orientação. Essa orientação hoje ela se chama educação sexual. E por que educação sexual? Ela não fala simplesmente sobre sexo. Não. A educação sexual
o que ela fala? Ela fala sobre limites corporais, ela fala sobre proteger o seu corpinho, ela fala sobre o toque o toque bom, o toque ruim. Sim. Ela fala sobre o segredo bom e o segredo ruim. Ela fala sobre as regras. Existem 4 regras de proteções que nós ensinamos para as nossas crianças e várias crianças foram salvas por causa dessas 4 regras de proteção. Nós ensinamos para as nossas crianças a questão do não. Se eu não quero que toque na minha mão, eu preciso respeitar. Eu não quero que toque, então eu não vou tocar. Porque às vezes a gente tem aquelas brincadeirinhas, né? Toca, você viu que a criança achou ruim, aí você quer tocar de novo para fazer raiva na criança. E às vezes os pais, talvez inconscientemente, fala assim, deixa de ser sem educação. O fulano só tá brincando com você. Mas o fulano é um fulano da família, mas é um tio que a criança não tem relacionamento. Sim. É um tio, é um primo, é um vizinho, é um amigo que a criança, ela não se sente segura. E aquele adulto tá pedindo um abraço ou um beijo e a criança não quer dar. E às vezes os pais falam assim, essa é a educação que eu te dei? Mas perceba bem, você é obrigado a abraçar qualquer um que você vê na rua? De jeito. Imagina a criança, ela não tem relacionamento com aquela pessoa, ela tem que ter um tempo para saber quem é aquela pessoa. E às vezes o pai ou a mãe insiste com aquilo. E imaginemos que esse adulto seja um suposto abusador. Porque a maioria deles está dentro das pessoas conhecidas, está dentro da família. Não está escrito na testa o abusador dele que ele não tem vem um escrito. Distúrbiozinho, que tem aí um pelo contrário. Né? E ele é legal, né? Tipo, ele é o cara legal, né? Justamente. O abusador não é o homem da cara feia. O abusador não é aquele homem mau, não é aquela mulher, porque também é outro sofisma que precisa ser quebrado. Tanto mulheres quanto homens abusam, não é só o homem, mas as pesquisas apontam 65% são homens, né? Então, o abusador é legal, o abusador dá bala, o abusador brinca comigo, sabe? E vamos imaginar que esse abusador tá ali, o pai ou a mãe forçou a criança a dar um abraço. Ainda falou com a criança que ela tá sendo mal educada. E vamos imaginar que é uma festa de família, final de ano, Natal, reúne todo mundo, não é verdade? Às vezes é uma das datas que mais reúne as famílias, né, por inteiro. É aquela festa muito bonita, Natal. Todo mundo. E o abusador, ele procura um jeito de ficar sozinho com a criança. Ele em pleno legal, Natal. Em pleno Natal. E aí, aquela criança tá ali de forma vulnerável e o abusador chega perto dela. E os pais distraídos ali, porque tá conversa. Reencontrando com a família, o amigo que não vê há muito tempo, com o familiar que não vê há muito tempo, tá conversando. Sim. E a criança tá sozinha. E o abusador chega perto dela e toca nela. E fala assim que você vai falar nada pro seu pai, não? Porque você viu que seu pai ficou do meu lado? Eu te pedi um abraço na frente dele, você não quis me dar, ele te forçou. Faz uma tortura psicológica. Sim, exatamente. Sim. Porque o abusador é assim. Existe o abuso verbal, que é o abuso sem toque. E esse abuso mexe com a mente da criança. Então, por isso, a importância da educação sexual. É os pais darem esses limites. Ensinar para a criança que tá tudo bem, se não cumprimentar, tá tudo bem. Sim. Porque o adulto, os pais, eles ficam naquela posição. É melhor deixar a minha criança constrangida do que deixar o adulto constrangido? De maneira nenhuma. Eu sou aquele que protege a minha criança. Sim. E eu vou deixar a minha criança desprotegida, constrangida por causa de um abraço? Vulnerável? Não vou. Então eu vou falar, Daniel, nesse momento, o meu filho, ele não quer te dar um abraço, mas ele pode te dar um oi. Dá um oi pro Daniel, meu filho. Um oi. Um oi, isso noite, é educação sexual. Isso é ensinar a criança que ela tem os limites. Os limites corporais. Ela não quer abraçar, tá tudo bem. Ela não é mal educada. Ela só não quer. Tem dia que você não quer abraçar. Tem dia que você não quer dar bom dia, mas você é forçado, porque você é adulto. Tem dia que você quer trabalhar? Tem dia que a gente não quer trabalhar.
Mas eu sou forçada porque eu sou adulta. Mas a criança, ela está num processo de formação. E aí ensinar, né, Kézia, nesse sentido, a criança, ela ter, por exemplo, uma linha. Ela, na cabecinha dela, ela tem uma linha que ela não pode deixar aquela pessoa cruzar. Exatamente. Ela identificar, né? Você pode falar disso pra gente aí, claro, na sua experiência, né? Como que essa questão, ali algumas dicas até para os pais. Sim. Olha, ensina a sua criança a observar isso, observar essas palavras, né? Quais são essas dicas que você pode trazer para nós? Nós ensinamos, essa luva de proteção, ela fala justamente sobre isso. Tô vendo uns elementos aí. Porque aqui existe uma musiquinha, não vou arriscar cantar, porque eu sou do Ministério Infantil. Não sou do time de música, mas, a gente ensina para criança. Às vezes tem situações que os pais têm constrangimento ou não sabem falar realmente. Não sabe falar. Né? Mas não é algo de um bicho de 7 cabeças, não. Sim. Tem uma musiquinha e essa luva, ela fala sobre isso. A música fala, várias partes o nosso corpo tem. Cabeça, boca, pé e perna também. Existem umas partes que ficam bem escondidinhas. Elas ficam bem escondidinhas. Sim. E elas ficam debaixo da nossa barriguinha. Nelas, ninguém pode tocar sem a sua permissão. E se alguém tocar sem a sua permissão, você tem que ir correndo para a mamãe contar. Isso, olha. E se não resolver, por que a gente fala se não resolver? Porque às vezes pode ser a mãe ou o pai que está fazendo aquilo. Eu tenho que pensar quem é a pessoa que pode ajudar. Titia, vovó, professor ou irmão. Neles, você terá a solução. Então é uma musiquinha muito gostosa de ouvir. E aí você não quer cantar. Música... Ou você já tá mudando de ideia e vai cantar. A música, pessoal, se chama Nisso ou Naquilo. Só um pedacinho. Aí fala assim, ó. Vai ali. Canta pra gente. Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Aí depois volta aqui, ó. Nisso e naquilo ninguém pode mexer. Nisso e naquilo eu tenho que proteger. Então, eu vou ensinar a criança cantando e com recurso visual. Fantástico. Sim. Fantástico. Gente, isso aqui salva criança. É porque nós somos salva visuais, vidas, né? E você, exatamente. A gente chama muita você atenção. leva E a música associada, né? A música, né? A criança vai guardar tanto para mais, criança quanto para o pai, né? Para os pais. Como falar. Você dá esse curso nas igrejas também? Dou esse curso nas igrejas. E hoje... nas escolas. Nas escolas. E assim, eu trabalhei 14 anos empreendendo. Eu tinha uma loja de roupa feminina e chegou um tempo que o Senhor falou muito forte no meu coração sobre essa questão de ensinar. Então, eu resolvi abrir mão de tudo que eu tinha, da minha empresa, e fui trabalhar na educação infantil. E o meu sonho é entrar dentro das escolas de uma forma mais assertiva. Sim. Hoje eu entro dentro das escolas de forma de oficina. Ou seja, não é um trabalho contínuo, né? É ali quando o professor tem uma reunião e a liderança ali da escola nos aciona e nós substituímos os professores dentro de sala de aula, enquanto eles estão participando de uma capacitação, uma reunião. E eu entendi que isso foi uma porta que Deus abriu para mim. E eu tenho levado a educação sexual dentro das escolas em formato de oficina. Eu tenho ali 1 hora em cada sala para falar sobre isso. Então eu levo a minha luva, levo os meus recursos visuais. Tem um recurso aqui que é muito legal. Mostra pra gente. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, gente, eu batizo todos os meus personagens. Essa daqui é a Flavinha. A Flavinha, ela aprendeu. Vocês vão conhecer a Flavinha aqui.
A Flavinha, ela aprendeu a proteger o seu corpo e ela vai nas escolas ensinar as crianças como se proteger. Tá aqui a minha amiga Flavinha, gente. E a Flavinha aprendeu a se Traz proteger. mais um pouquinho pra aqui, câmera ó, aqui. Tá aqui, Aí, né? isso. A Flavinha aprendeu a se proteger. E ela vai nas escolas e eu ensino para as crianças através do semáforo de trânsito. Legal. Vermelho, pare. Bacana. Amarelo, atenção. E o verde, pode passar. Olha. E eu falo com elas, vocês sabiam que o seu corpinho tem um semáforo de trânsito? Pois é, a Flavinha vai nos ensinar. E aí, eu peço licença à Flavinha para tirar a roupa dela, porque ela aprendeu a se proteger. Então, eu tiro e ela tá com o maiôzinho dela. E aí, eu vou ensinando as crianças quais partes que podem tocar, que tá sinalizada com joinha verde, que o verde pode tocar, tá tudo bem. Gente, o fantástico amarelo isso aí. é atenção. Sim. E o vermelho não pode tocar. Somente o adulto da sua confiança. Então, eu vou ensinando para as crianças. Pode tocar no cabelo? Pode. Aí eu faço toda uma dinâmica ali dentro de sala de aula, é muito legal. Pode tocar no braço, na mãozinha. E o pé de chulé? Quem aí tem chulé? Aí eles arrumam um alvoroço dentro de sala, muito legal. Tá tudo bem tocar no pé, não tem problema. Tá tudo bem tocar. Agora, tem umas partes que são amarelas, que a gente tem que ter atenção. É todo mundo que eu posso deixar tocar na minha coxa, fazer carinho na minha coxa, Sim. na minha barriguinha, o maiôzinho da Flavinha tá até de amarelo, porque é atenção total. Sim. Corpinho protegido. Quem pode tocar é somente o adulto da sua confiança. E aí é importante os pais falarem para a criança quem é o são? adulto da confiança, né? Às vezes nem o pai, né, Kézia? Eu vou pegar aqui que eu sou pai de menina, eu já coloco assim, olha, nem eu, o pai, eu costumo dar banho, alguma coisa nesse sentido. Ó, aí é uma cultura da família, igual, por exemplo, na hora que eu falo assim com as crianças, levanta o dedinho pra cima, coloca o dedinho na boca. Criança não beija na boca. Adulto não beija na boca de criança. Criança não namora, nem de brincadeira. Aí é a frase que eu mais ouço. Meu pai e minha mãe beijam na minha boca. Porque tem esse hábito, vai da cultura. Eu, Kézia, não apoio essa cultura. Eu não tenho essa cultura também. Por quê? Porque a criança vai entender, meu pai beija na minha boca, meu pai é legal. Então o tio pode beijar na minha boca, então qualquer um pode beijar na minha boca, né? Então eu ensino pra criança que ela não pode beijar na boca. Não é a hora ainda, é só adulto, só quando ela estiver na fase adulta, né? Aí eu ensino pra ela que os peitinhos dela, ninguém pode tocar nem fazer carinho. Aí eu falo que os meninos podem ficar sem blusa, mas ninguém pode fazer carinho no peitinho. As meninas não podem ficar sem blusa, tem que estar protegida, igual a Flavinha. Sempre aí eu oriento também a não deixarem tirar fotos de criança de biquíni. Nossa. A criança sem a blusa. Gente, existe uma rede enorme da pedofilia. Você tem Netflix em casa? Netflix. Você tem? Tem uma Netflix dos pedófilos. Meu Deus. Que são essas fotos vulneráveis nas redes sociais, que eles pegam essa foto e encaminham para essa rede de pedofilia. Essas dancinhas que as crianças, muitos pais acham engraçado, descer até lá embaixo, né? Roupinha muito curta. Gente, isso é um prato cheio para pedófilo. Sabe por quê? Porque o pedófilo, ele vê algo sensual, algo prazeroso numa criança que... Ele consegue enxergar isso. Consegue enxergar. Ali na naturalidade Naturalidade, gente. E assim, é muito importante os pais supervisionar as redes sociais, os jogos. Gente, tem um último caso. A gente fica sabendo de muitos casos porque eu faço o curso. Então, nós somos uma rede. Então, a gente compartilha muito, né? Tem uma rede social que as crianças são atraídas para lá de alguma forma, dentro daquilo que elas gostam. E quando chegam lá, eles começam a falar, tira uma foto do seu pé, que eu vou te pagar R$100. Meu Deus. Aí começa, né? Uma foto do meu pé? Meu claro que eu quero ganhar R$100. A criança não tem supervisão das redes sociais, não tem supervisão ali da internet, é liberada e ela manda. Ganhou R$100. Só que o pedófilo, o abusador, ele vai querer mais.
Só que aí, gente, ele entra na mente da criança de uma certa forma, que ele é bonzinho, ele é muito legal. Ah, não, mas você podia agora mandar das suas partes íntimas. Tio, mas aqui, o tio boa. não vai contar pra ninguém. O tio é seu amigo. É só pra eu ver. Ele manda a dele, pra que a criança se sinta encorajada. E depois a criança acaba mandando. E o que que acontece? Acontece ali o abuso na mente da criança. Vai entrando na cabecinha da criança e criando um ciclo ali de confiança e... Exatamente. Né? Uma coisa assim. Aí o que que ele faz? Eu vou divulgar essas fotos. Se você não me mandar mais. Olha. Seu pai vai ficar sabendo, criança. sua mãe vai ficar sabendo. E antes disso, gente, é importante. Às vezes as crianças falam na inocência onde que mora, onde que os pais trabalham. Eu vou lá no serviço do seu pai, eu mato ele. Olha a ameaça. Como que a cabecinha da criança vai ficar, gente? Sente coagida. Sente coagida. Com medo. São três coisas que elas mais... O medo, a culpa e a vergonha. Eu quero até aproveitar esse ganchinho da sua fala agora. Né, você falou da... Qual o nome dela? A Flavinha. Você falou da Flavinha, dessa questão das partes do corpo que precisam ser guardadas. Sim. Aí você falou dessa questão agora. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Como que os pais podem identificar falas da criança, comportamento da criança que denunciam que está acontecendo alguma coisa? Sim. Um abuso. E outra, eu conversei com uma pessoa, tem vários amigos na área de educação, e você trabalha justamente nesse lugar, porque às vezes o professor conhece, sabe, mora na região periférica e não pode falar nada. Você chega com esse olhar. E eu ouvi, Wander, o seguinte, boa pergunta, que um caso que eu recebi, uma pessoa me falou, uma amiga me falou o seguinte: Daniel, uma criança, uma menina foi abusada e ela dorme no banheiro. Ela dorme no banheiro com medo do abusador que mora em casa. Então, como que a gente identifica? Quais são os sinais que talvez a Flavinha ali vai demonstrar? Olha, gente, então eu vou responder a pergunta só finalizando aqui, porque esse aqui vai dar um gancho para te responder. Sim, então, claro. Eu falo aqui para as crianças, existe uma parte que fica debaixo da sua barriguinha, que é a sua parte íntima. É importante nós falarmos o nome certo das partes íntimas para as crianças. Porque mão não chama mão? Sim. A parte íntima também tem um nome certo. Por quê? Às vezes, se ela não sabe, ela dá um apelido. Quando aconteceu alguma coisa, ela vai falar o apelido. Igual, por exemplo, nós recebemos um caso de uma menina que a característica começa a ficar muito triste, chorosa. Isolamento, né? Isolamento. Começa a regredir em algumas coisas. Na educação, até no ensino, né? No o professor já começa a perceber. Pode voltar a fazer xixi na cama. Nossa, tristeza. Ou a criança pode se tornar agressiva. Algum comportamento estranho, ele precisa ser observado. Quer dizer, mas tudo vai ser o abuso sexual? Não inclua com o abuso sexual, né? Se a criança está tendo ali uma dificuldade de aprendizado, se está tendo aquela dificuldade de aprendizado, às vezes os pais podem pensar, será que pode ser talvez algum transtorno que minha criança tem? Né? Sempre tem esse questionamento. Ou pode ser um abuso também. A criança está chorando demais. A criança tem medo de abraçar. Sim. Entende? O afastamento. Exatamente. A criança está isolada demais. Ela precisa ser observada. Em uma das oficinas que eu fiz, uma criança começou a chorar copiosamente. E graças a Deus que nesse dia tinha uma psicóloga da escola, que é do programa Paz, retirou a criança de sala e foi conversar com ela. Então, assim, por quê? Porque eu falei o seguinte, que nas partes íntimas ninguém toca, somente o adulto da sua confiança. E mesmo assim, esse adulto da confiança pode fazer só 3 tipos de toque: lavar, secar e passar remedinho. Outro toque não pode. Pode fazer carinho na parte íntima? Não pode. Pode brincar com a parte íntima? Também não. Onde pode fazer carinho? Eu ensinei. Cabeça, cabelo, sim, mãozinha, pezinho. Pezinho de chulé. Aqui não é. Exatamente, pezinho de chulé. Aqui não é lugar. Nem onde você faz xixi, nem onde você faz cocô. Não é lugar de tocar. Então a criança começou a ficar
sabe, eu acredito que veio reflexo, né? Sim. Então ali a equipe psicológica cuidou daquela criança, porque é importante ter isso também, gente, porque às vezes, pelo fato de ser criança, ela é desacreditada. Sim. Gente, é o único Nossa, isso é crime muito triste, que a né? vítima é desacreditada. Isso é muito sério. Ah, mas a criança fantasia demais. Ontem eu peguei um caso assim. Eu tava conversando com o menino e eu falei do segredo bom, segredo ruim. E falei que, por exemplo, vamos imaginar que chega alguém que você conhece, é da sua confiança, brinca com você, te dá presente. Vamos imaginar que ele é da sua família. Ou pode ser um vizinho, um amigo da mamãe e do papai, e de repente ele começa a brincar com você. Aí de repente ele passa a mão no seu peitinho, passa a mão na sua parte íntima, tenta beijar a sua boca. Aí de repente ele fala: nossa, foi só uma brincadeirinha, foi sem querer. Não conta nada pro seu papai e pra sua mamãe não, tá? É um segredinho nosso. Aí eu ensino pra criança que isso é um segredo ruim. Isso é um segredo que deve ser contado para os pais. Sim. Porque senão vai fazer dodói no coração. Os próprios pais mesmo tratar com a criança essa questão. Olha, nós não podemos ter segredo. Exatamente. Né? Porque aí Entra a criança educação vai falar sexual. tudo. Essa questão Exatamente. aí, educação E por sexual. que eu falei? Às vezes pode ser um conhecido seu ou até mesmo alguém da sua confiança. Porque 85% dos casos acontecem aonde? 85%. Dentro de alarmante, casa. É um número, gente, Vocês estão entendendo? Absurdo, Por isso que eu uso essa fala. Talvez o adulto pode ser da sua confiança. Mas aí, você pode procurar alguém. A vovó, o vovô, titia, a professora, alguém da escola, alguém da igreja. Que você frequenta, que você vai. Alguém que é da sua... Mas esse segredo não pode ficar guardado. Por mais que você conheça aquele adulto. Mas se o adulto tentou fazer isso com você, o adulto não é bom. Ele não é legal, né? Aí uma criança manifestou: eu tenho um segredo com meu primo. Oh. Aí ele falou dentro de sala. Aí depois eu falei assim... Depois a tia quer conversar com você. Aí eu levei ele no secreto, né? Aí já veio uma professora e falou: sim, isso aí gosta de fantasiar as coisas, tal. Por quê? Porque há um certo... não tem tanto crédito na fala de uma criança. É algo que precisa ser avaliado. Criança pode inventar? Até pode, gente. Mas se ela teve uma fala de importância, ela tem que ser investigada. Se ela fez um desenho. Gente, nós descobrimos vários casos através de desenho. Como, Késia? Às vezes a criança está fazendo um desenho ali e ele acentua as partes íntimas. Às vezes o peito. Você consegue identificar por ali, né? Às vezes faz um desenho onde que não tem cor, é tudo preto. Às vezes faz um desenho com quem que ela mora na casa, mas ela faz um desenho tão triste, porque ela tá triste. Às vezes faz um desenho do pai muito longe dela, da mãe muito longe dela. Porque às vezes as crianças sempre fazem de mão dada, né? São detalhes pai, que a gente mãe, precisa. Exatamente. Todo mundo de mão dada. Exatamente. Ali, sorrindo. Né? Sorrindo, né? Às vezes faz ali a parte genital muito grande. Ou a boca dela muito aberta. Então são pontos, sinais que a gente deve observar. Ali, né? Quer dizer, é tudo? Isso quer dizer um abuso? Não, mas é algo que a gente tem que acrescentar para investigar. Mais o comportamento. Exatamente. Aí você cruza informação, o desenho, exatamente. O comportamento, peraí. E nós vamos conversar, né? É muito importante, né? Dentro aí dessa área existe a escuta especializada. Porque, gente, se a criança ela foi abusada, é muito triste ter que reviver aquilo. Eu creio que vocês têm algum fato na vida de vocês que vocês viveram que às vezes vocês não querem comentar, né? Porque às vezes dói, você não gosta. A criança é do mesmo jeito. Então a gente tem que ter esse cuidado com a criança também, né? Não fazer com que a criança fique repetindo e de repente ela armou para a família e tem que falar para a família inteira. Não, é tratar com cuidado. Isso é tão sério, né, Késia? Porque uma criança sofre ali um certo abuso e isso vai refletir na sexualidade na adolescência. O medo de se envolver, até de se relacionar, ter um relacionamento. Um namorado, uma namorada. É um trauma, né, que precisa ser tratado, curado. Gente, tem pessoas que têm dificuldade com perfumes. Porque, memória olfativa, a memória, né? Olfativa. Sim.
eu vi um caso, sabe aquele programa Quilos Mortais? Sim. Um senhor, ele deu, né, ali a entrevista e ele era coroinha. Infelizmente, ele foi abusado ali pelo líder religioso e só que ele começou a engordar. E o líder religioso, ele parou de mexer com ele e ele entendeu, a minha defesa é comer. Então, ele perdeu a saúde. Era a defesa. Era para que aquilo não acontecesse mais com ele. É muito triste. Nossa, é muito triste. Gente, tantas mulheres que têm tantas dificuldades, às vezes, até ela não sabe por quê. Porque na infância... Gente, depois que eu comecei a trabalhar com isso, tantas pessoas que chegaram... eu fui. Isso aconteceu comigo. E ficaram caladas. Por quê? Porque era da família, era um líder religioso, era alguém muito legal e fecharam a boca. Contaram às vezes para os pais, não, isso é escândalo. Acho que foi coisa da sua cabeça, não foi não? Uma frase que não se deve falar para criança. Será que isso foi coisa da sua cabeça? Não. Aí a criança vai olhar e vai falar assim, será que foi coisa da minha cabeça? Ela vai se sentir desacreditada. Nesse momento, ela precisa de receber apoio. Segura. É preciso se sentir segura para que ela fale. E eu deixo bem claro para as crianças. Falo bem claro para ela. Ela fica com o olho arregalado para mim. Mas é uma informação importante que ela precisa ser dita. Que quem toca nas partes íntimas dela, quem tenta beijar a boquinha dela, quem mostra celular com foto de pessoas sem roupa, quem pede para encostar nas partes íntimas, isso se chama abuso. Abuso. E sabe o que é abuso, criança? Abuso é crime. E quem comete crime tem que ser o quê? Preso. E para ele ser preso, você precisa falar. Esse segredo não pode ficar guardadinho. Não pode. Gente, e se o abusador chegar perto de uma criança informada, e eu falo, essas partes vermelhas você vai gritar não! Porque o vermelho no trânsito é pare. Então, vermelho no seu corpinho é não, que são as 4 regras da proteção. Primeiro, você vai gritar não. Depois, você vai começar a gritar socorro, me ajuda, o mais alto que você conseguir. Depois, a terceira regrinha, você vai sair correndo. Aí eu brinco, você sai correndo igual Flash, você sai correndo igual Sonic. Aí eles começam a correr, eles ficam animados e tal. E a 4ª regra da proteção é contar tudo pro adulto da sua confiança. Sim. Então, se o abusador chegar perto da criança, como se fosse uma brincadeirinha, coloca a criança no colo e passa ali a mão aonde que não deve, ela vai assustar e fala, não pode! Sim, na hora. Porque se ela tiver recebido a informação. Por isso que a educação sexual é importante. Isso é educação sexual. É falar das 4 regras de proteção, é falar para a criança que se alguém tocar nas partes íntimas dela, a criança tem que gritar não, por mais que seja um adulto que parece ser legal. Ela tem que falar não. Aí o abusador vai olhar para ela e falar, opa, essa criança eu não vou mexer não, que ela é informada, Daniel. Eu vou procurar uma criança mais vulnerável. Ô Kézia e Wander, eu sei que a gente tá chegando no final. É muito rico tudo que você tá falando. E assim, hoje em dia a gente aprende muito com pequenos vídeos, com os vídeos, e eu tenho certeza que as pessoas, principalmente que falar sobre educação sexual é um tabu hoje no nosso país, na nossa cultura, então a gente já quer pedir para todo mundo compartilhar. Talvez você não tenha coragem de falar isso, né, de expor, que na sua família talvez tenha, né, a gente ora para que não tenha, mas se tiver, pegue o vídeo, jogue dentro lá, esse vídeo que nós estamos gravando, pega o link, manda dentro dos grupos da família, da igreja, comunique, eu creio em nome de Jesus que nós vamos alcançar a nação toda, o Brasil todo, Amém. Com esse conteúdo muito rico. A gente não falou nem metade do que tá aqui. Eu posso ter 2 minutos de fala para fechar? Claro. Pode, vai lá. Querida família, queridos pais, querida igreja, se você suspeita de um abuso, você deve denunciar. Kézia, mas eu não tenho certeza. Não tem problema. Se você suspeita, você deve denunciar. Eu denuncio aonde? Disque 100, Conselho Tutelar, Delegacia da Criança e do Adolescente. Você procura
e faça a denúncia. Quer dizer, se não for, aí não é com você. A rede que vai investigar são eles. Você faz a sua denúncia, ela é anônima. Então, quem é conivente a isso, está cometendo um crime. Então, denuncie. Obrigado, Kézia. Kézia, igual a gente falou, Wander, a gente não falou nem metade. Nem a metade. Nem metade. Então, assim, eu tô as com redes um monte sociais. de pergunta aqui para fazer. As redes sociais da Kézia vai ficar disponível para todo mundo. Chame ela vai dar curso, vai dar palestra, vai informar. A rede social dela é bem rica, né? Tem lá a contação de história. E eu creio que vai alcançar, assim, o Brasil. Se você tem medo de falar, tem medo de denunciar, comunique, eduque. Hoje eu sou muito ensinado através de pequenos vídeos. Nós vamos fazer vários cortes, vários vídeos pequenos para poder compartilhar aí no país. Em nome de Jesus, eu creio que você vai para fora desse país. Amém. Aí, levar essa educação sexual, né, e também essa luta contra o abuso das nossas crianças. Exatamente. Eu já te agradeço, Kézia, pelo privilégio. É uma honra te receber aqui. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Eu creio assim que você vai mais além, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, abundantemente mais, né? Efésios 3:20, eu creio que vai ser assim na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Desse podcast aqui que é uma porta aberta para mim também, para o Wander e para todos vocês aí que estão ouvindo. Muito obrigado, Wander, com você. Ô Kézia, assim, eu faço minhas as palavras do Daniel e é um momento assim, eu sou muito grato, tá? Por Deus, né, ter te colocado nessa cadeira hoje. Amém. Por Deus ter te levantado para fazer esse trabalho maravilhoso. Eu acredito que você que está em casa aí, papai e mamãe, você talvez não tinha pensado ainda, né, como esse assunto ele é importante, ele é relevante para você, né, para você proteger e cuidar da sua criança. Nós queríamos falar muito aqui. Verdade. Muito. Nós queríamos falar de outros pontos, né? Nós queríamos ter mais tempo. Nós vamos ainda, né? Vamos cogitar aqui a possibilidade de retomar esse assunto um pouquinho mais para frente, porque eu tenho certeza que você gostou, que talvez você foi aí, né, tocado de alguma forma em ser um pouco mais atento à sua criança, talvez algum comportamento aí no meio familiar, talvez está tudo tranquilo lá, mas é bom você ter esse conhecimento, até porque se você tem um amigo que não está nos assistindo hoje e ele contar para você de uma situação, você pode orientá-lo, né? Você pode também participar, ser aí, né, uma coluna, uma luz aí na vida dessa pessoa, né? E eu agradeço, né, por você ter nos acompanhado. Kézia, muito obrigado de verdade. Nossa, é um momento precioso que nós vivemos aqui hoje, uma riqueza, quantas informações, tá, que nós recebemos aqui hoje. E eu tenho certeza que esse conteúdo, né, chegou às famílias, chegou aí aos pais e se encaixou como uma luva, né? Exatamente. Como uma luva, né? Essas orientações, essas dicas também que você deu. E eu tenho certeza que os pais hoje, talvez, ou amanhã, esse fim de semana, já vão ter um comportamento diferente aí com seus filhos, sendo mais observadores, mais comunicativos. Exato. Aquele pai que está ali, né, no ativismo, no trabalho, a mãe também, né, trabalhando, talvez não tenha aquele tempo à noite para conversar com os filhos, vão criar momentos para conversar com seus filhos a partir desse bate-papo, né, Daniel, que nós tivemos aqui hoje. Pode ter certeza que o que você fez aqui hoje está mudando a realidade de muitas famílias. E eu quero pedir você, eu quero, né, enfatizar aqui o que Daniel falou, né, utilize das suas redes sociais, do seu WhatsApp, compartilha esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Curta o nosso material aqui, o que nós estamos apresentando para você. Você vai nos ajudar a fortalecer o canal. A plataforma ela vai entender que esses conteúdos são relevantes, vai te apresentar, tá bom? E aí você vai contribuir conosco aí. Eu quero falar de outra coisa que nós falamos lá no comecinho. Deixe também sugestão de temas que você gostaria que nós conversássemos aqui, né? Você é sempre bem-vindo, né, a se unir a nós aqui. A gente vai ter esse bate-papo gostoso aqui e a gente vai aprendendo junto no dia a dia a cada programa. Kézia, muito obrigado. Eu que agradeço, gratidão. Eu creio que é uma porta que o Senhor está abrindo para que outras pessoas recebam desse conteúdo, dessa informação. E é uma frase que eu sempre digo:
Criança informada é criança protegida. verdade. Adultos conscientes, crianças protegidas. É Né? E verdade. vamos aí nessa luta, né, levar informação certa e proteção para as nossas crianças. É isso aí. Pessoal, Muito obrigado. até Cris. o próximo programa. Um grande abraço para você. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e nos vemos em breve. Deus abençoe.